Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de março de 2026, 8 horas, horário de Brasília. O colapso do exército russo. O autodenominado segundo maior exército do mundo está sangrando mais rápido do que consegue se curar. Nós vamos revelar hoje dados explosivos confirmados pelo comandante em chefe do exército ucraniano, o general Alexander Syrskyi. As baixas russas superaram o recrutamento de novos soldados para o exército da Rússia pelo terceiro mês consecutivo. Essa conta não fecha. Poderá, daqui a alguns meses, estar faltando soldados, né? O que acontece quando um império fica sem soldados? Um império que eles insistem em criar, aquele império da ditadura terrorista. Fique até o fim aqui conosco, vamos entender esses números reais que o Kremlin tenta apagar para o mundo, inclusive para os próprios russos. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com as suas redes sociais, faça seus comentários e vamos direto ao ponto que vai falar sobre a verdade que a guerra não espera. A matemática da derrota. No tabuleiro de xadrez da guerra, existe uma conta que não fecha para Vladimir Putin. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, general Alexander Syrskyi, trouxe a público uma realidade que o Kremlin tenta abafar, é uma realidade incômoda, uma realidade que mostra a derrota, né? E eles tentam abafar com propaganda, com desinformação, com mentiras. E já pelo terceiro mês conseguido, o ritmo de soldados russos eliminados ou feridos no fronte é maior do que a capacidade da Rússia de colocar novos recrutas nas trincheiras. É um ponto de ruptura histórico. Mas a culpa disso é da própria Rússia, que na realidade trincheiras foi uma maneira que eu falei para classificar. Eles têm trincheiras também, né? Mas eles colocam esses novos que vêm para a morte, né? Eles colocam nos moedores de carne. E isso é um custo humano que eles tentam fazer com que seja invisível, né? Este é o objetivo deles para não serem cobrados amanhã até pela própria Rússia, que acho que teria o povo russo o interesse em cobrar. Não sei se vão cobrar, né? Às vezes eu não entendo essa passividade do povo russo. Enquanto Moscou mantém um silêncio sepulcral sobre as suas perdas, investigações independentes da BBC e da Mediazona já confirmaram mais de 200 mil mortes nominais agora, né? Mas os números reais analisados por inteligências ocidentais são de tirar o fôlego. Desde o início o que eles chamam a mentirosa operação especial, que na realidade é uma guerra que eles provocaram na Ucrânia, estima-se que aproximadamente eles estão estimando, BBC e Mediazona, né? 1.300.000 baixas, né? Um dado mais que chocante. E o exército, isso prova que ele está sendo derrotado. Está perdendo essa gente para quem ele, o autodenominado o segundo maior exército do mundo, iria ganhar essa guerra em um mês. Kiev estaria subjugada em 3 dias. Esse exército é derrotado, sem contar as outras perdas de bilionárias em material bélico. E relatórios internos que eles guardam as 7 chaves, mas já foram vazados porque as pessoas compram, pagam, né? E já publicado pela imprensa séria internacional, a taxa de letalidade desses 1.300.000 aproximadamente é de 62%. Né? Já falei isso para vocês em algum vídeo. Mas isso para dar sustentação ainda ao que eu vou falar aqui, a gente tem que relembrar. Isso significa que a maioria dos soldados atingidos não voltará para casa, não estão feridos, né? E agora, no restante desses 62, nesses 38% restantes, a maioria, quando se diz que eles são baixas, é porque eles são baixas severas.
Não é um tiro leve, um tiro de raspão ou nada assim, ou levou só um tiro no ombro, fica um pouco do hospital e é curado. Isso se eles deixarem ir para o hospital, né? É gente que perdeu o pé, perdeu a mão, né? Esse tipo de coisa, ou seja, são mutilados, são pessoas gravemente feridas que vão viver como zumbis, na realidade, né? E sem saber o que fazer numa Rússia destruída, a economia aos frangalhos. Então, a maioria, simplesmente, 62% não voltarão para casa. Os que conseguirem voltar, voltarão em caixões ou em sacos plásticos. O autodenominado segundo exército do mundo está se transformando, ou melhor, vou mudar essa frase, o autodenominado segundo maior exército do mundo já é um exército de zumbis, de fantasmas. E a ofensiva deles é uma ofensiva do desespero. Mesmo com este sangramento logístico, né, a Rússia continua empurrando tropas para o ataque. Por quê? São desespero, não mudou, continua. Ou seja, se ele continuar nesse ritmo mais 4 anos, vão chegar aí entre 2,5 milhões a 3 milhões de baixas. Essa guerra eu acredito que não vai durar tudo isso, né? Mesmo a economia da Rússia não vai permitir, a não ser que alguém ajude, né? O último ato do presidente americano, que determinou, ou melhor, que cancelou a proibição do petróleo que está embarcado e não tinha para onde ir da Rússia para ser descarregado na Índia, isso ajuda, né? Isso dá fôlego para o ditador, que vai ganhar, segundo as estimativas do presidente ucraniano, eles vão embolsar mais 10 bilhões de dólares. Ou seja, 10 bilhões de dólares são muitos bilhões de rublos que vão financiar mais um pouco a sua guerrinha, dá fôlego para ele. Então, Trump ajudou o presidente, o ditador da Rússia, Vladimir Putin. Agora, por que eles não mudam, né, a tática, essa tática de carne moída? Continua em todo o fronte, porque o regime do ditador da Rússia depende da percepção de avanço. Ele quer ter uma sensação e ele consegue mentir. Nós avançamos, mas avançamos e daí? Eles não falam, recuamos, morremos. Os ucranianos contra-atacaram lá em Dnipropetrovsk e limparam a área. Não tem mais russo lá, né? E em Uliápolis, tiraram nós de lá, nós avançamos. Eles só falam avançaram. E a imprensa menos esclarecida, até uma imprensa que é esclarecida em outros assuntos, a grande imprensa, diz que eles avançaram, estão avançando, mas não consolidaram. Essa é a questão. E é mais fácil deles darem essa percepção de vitória. O general Sirski ainda detalha essa situação ao comandante da Suécia, numa conversa com ele, ao Mikael Claesson, general Mikael Claesson, explicando que a Rússia está sacrificando sua qualidade profissional por uma massa humana sem treinamento. O resultado é uma linha de frente de aproximadamente 1.350 quilômetros, que se tornou um moedor de carne, onde a tecnologia ucraniana e o apoio da OTAN estão dizimando unidades inteiras antes mesmo de elas avistarem o inimigo. No caso, o inimigo, a Ucrânia, os ucranianos. E o fator Suécia é a virada tecnológica. A visita do alto comando sueco à Ucrânia não foi apenas diplomática. Estocolmo anunciou o 21º pacote de uma ajuda militar e ele é cirúrgico. Estamos falando de sistemas de defesa aérea de última geração e capacidades de ataque de longo alcance que podem atingir centros logísticos russos muito atrás da linha de frente. A Suécia não está apenas enviando munição, ela está moldando a nova força aérea e marinha ucraniana. A cooperação inclui tecnologia de drones e veículos blindados que superam em décadas o que a Rússia está retirando de seus depósitos da era soviética. Então ela está mandando coisa nova, enquanto a Rússia está usando os entulhos soviéticos que ela tem ainda nos armários, nos estoques. E uma crise de mobilização é uma estrutura de segurança, né? Que eles têm esse problema, a incapacidade russa de repor suas perdas gera um efeito dominó. Sem soldados veteranos, a coordenação de tanques e artilharia falha. A Rússia agora recorre a mercenários estrangeiros e recrutamentos forçados em regiões periféricas da Rússia, o que gera instabilidade interna. Enquanto isso, a Ucrânia, integrada à doutrina da OTAN, foca na preservação de suas tropas e na precisão tecnológica. O general Sirski é otimista.
A colaboração com os parceiros nórdicos e ocidentais está criando uma nova arquitetura de segurança europeia, onde a força bruta russa não tem mais lugar. Para concluir, eu quero dizer que a história nos ensina que nenhum império sobrevive a uma guerra de atrito onde a matemática é sua inimiga. Nenhum. A Rússia está perdendo seus homens. Acredito que nem democracia consegue sobreviver assim. Tem que saber fazer umas continhas básicas, pelo menos. Né? Acho que um pouco mais que regra de 3 e mais e menos, conta de somar. A Rússia está perdendo seus homens mais rápido do que consegue fabricar mentiras para substituí-los. O apoio inabalável da Suécia e a resiliência ucraniana mostram que o aço da liberdade é mais resistente que o entulho soviético. Putin pode ignorar os números, mas não pode ignorar os campos vazios e as cidades que começam a perguntar: onde estão nossos filhos? A vitória da Ucrânia não é apenas uma questão de território, é uma questão de aritmética e justiça. A verdade está vencendo o canhão. Obrigado a vocês que estiveram conosco nesse vídeo. Convido vocês, inscrevam-se no canal. Vocês que não são inscritos, convido a todos a darem um like, compartilharem com suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.